Colorado Sagrado, gostei. A parte mágica disso aqui, Leandro Damião, é que aí é de noite, aqui é de dia. Eu, infelizmente, como eu sou do Alegrete, no interior do estado do Rio Grande do Sul, isso pra mim ainda é inacreditável. Assim, quando eu fui pro Japão, Damião, e aí eu falava com a minha mãe de lá, assim, sabe, tava um dia antes e tudo mais, sabe, aquela loucura toda. Cara, é muito feliz te ver feliz no Japão. É verdade mesmo. Tipo assim, sabe? É uma conquista e tanto, porque esse país aí, ele é muito do caralho. Tô mentindo ou não? Muito, Bom dia, muito boa bom. noite, boa tarde, azar. Não sei exatamente. Isso aqui não é ao vivo, a gente tá gravando nesses horários, 8 da manhã e 8 da noite lá. E aí, cara? Feliz a vida aí, né? Bom dia para você, a todos aí, todos colorados. É bacana demais, cara. Aqui estão me dando muito bem, graças a Deus. Desde quando cheguei aqui, me abraçaram muito bem. É um país maravilhoso, um país que não tem o que falar, é muito respeito que eles têm, é uma coisa que você se entrega de corpo e alma nos treinamentos, nos jogos, porque o jeito que eles te abraçam, eles te tratam, fazem você se motivar muito mais, assim, a sua família, você vê a sua família bem, você vê os seus filhos bem, é melhor ainda. Como é que tá essa coisa de ensino para eles? Geralmente as crianças pegam o idioma muito mais rápido, entendem mais rápido o lugar onde estão, né? Nós adultos demoramos um pouquinho, já tem muita carga, né, de memória, de coisas que aprendeu. Como é que eles estão? Minha filha está com 6 anos, a Heloísa, o Otávio está com 4. A minha filha de 6 anos já fala inglês melhor que eu, fluente, ela estuda em escola internacional aqui e ela pegou muito fácil para ela, assim. Criança é muito fácil, para ela tá sendo melhor ainda, porque ela conseguiu ter muitos amigos, assim, estudando na escola internacional, porque ela chegou a estudar na escola japonesa, e como é muito difícil para aprender, assim, para uma criança o Nihongo, que é a língua japonesa, para ela foi um pouco complicado num ano que a gente deixou. Daí, metade do ano depois, eu coloquei ela na internacional. E isso facilitou muito ela. Em 5 meses, Boa. voou no inglês, muito mais que eu hoje. Eu faço aula e tudo mais, mas ela já está à frente. Ela conversa com a minha esposa com uma facilidade que não tem igual. E o pequenininho pega eles entendem mais japonês do que tu? Eles pegam Não, mais assim a no minha ar, assim? filha, ela sabe bastante, só que ela tem vergonha. Ela tem muita vergonha de Entendi. conversar assim, mas a professora na escola fala que ela fala muito bem e entende muito bem. Cara, você não tem preço, meu. Sério, Não cara. Olha, tem, olha cara. só, cara. Olha só. Tu teve É medo, um cara? Tu teve medo quando rolou tudo assim? Claro, eu imagino que uma contratação é o seguinte: vem o teu empresário e fala assim, cara, pintou um convite do Japão aí, cara. É uma grana legal, óbvio, né? Mas assim, é Japão, é outra cultura, assim. Tu lembra do teu sentimento, assim, depois de aceitar, de ter medo? Medo mesmo, tipo assim, de dormir. Sabe aquele último instante antes de dormir, né, meu? Que a tua família já dormiu e tu tá deitado assim, meu Deus, cara. Tô levando eles pra lá, outra cultura, são pequenininhos, sabe? Bateu isso em ti? Cara, eu parei um minuto para pensar, foi tipo, não tem, né, tipo, e era um time, né, na verdade, né, o que me fez ter mais vontade era um time que estava vindo de 2 anos, seguido campeões japoneses, né. Então, não era uma aventura para ir jogar num time qualquer, não era uma aventura que você ia chegar lá e ia não sabia o que ia acontecer, então você sabia que ia ser para um time que onde tem um caminho certo já, né, já tinha um time formado, tinha uma base, a cidade é perto de Tóquio, eu gasto 30 minutos daqui de Tóquio de carro, é uma facilidade, então isso me deixou mais tranquilo. O que deixou mais apreensivo foi para minha esposa, por causa dos filhos e tudo mais, mas a gente conversou, pensamos bem, não foi no caso também não é só dinheiro, eu tive propostas na época que eu fui muito bem no Inter, né, na última temporada, tive proposta para ir para outros lugares e foi uma vontade que acho que eu falo para mim que Deus me deu de trazer para esse lugar, para conhecer, para poder porque aqui é uma experiência muito bacana, cara. Eu falo assim, eu viajei para vários lugares do mundo com a seleção, com a minha esposa, e é diferente. É um país que poucos vão conhecer por causa do Brasil, que é muito longe, né? Você gasta 24 horas só de voo, sem contar o tempo que você fica no aeroporto. Mas é muito bacana. Eu indico todo mundo a vir para cá, porque Verdade. para mim foi uma decisão que valeu muito a pena para mim vir para cá, conseguir títulos, tá sendo muito bacana. Vamos transformar o Japão em historinhas que tu viveu, pequenas historinhas, que eu acho que é isso, né? Tipo assim, tu vai lá comprar uma coisa
e eles pegam e te dão um troco com as duas mãos, assim, né? Aí eu perguntei um dia por quê, né? Eles, não, porque aí eu tô mostrando as minhas mãos para ti, eu tô dizendo, te entregando algo, sabe? Pegava o celular da minha mão para procurar alguma coisa, obviamente que eles viam na minha cara que eu não sou japonês, né? Aí eles pegavam, Sim. olhavam, tipo assim, perguntavam em inglês, porque também eles, obviamente, sabiam que eu não sabia falar nada, né, em japonês. Mentira, eu sei contar até 29, porque eu fui do karatê, então eu sei cantar. I, Ichini, San, Chi, Go, Hoku, Shit, Hat, Kyu, Ju, Juichi, Juni, Jusan, Jushi, Ju. Aí, pra te ver como Muito eu bem. aprendi isso. A única coisa que sobrou do karatê lá na minha infância. Mas beleza, voltando. Me dá historinhas, cara. Me dá exemplos, assim, de diferença de cultura. Exemplo de quanto o povo japonês ele é encantador. O quanto ele também te coloca. O lugar é tudo limpo, tudo perfeito, respeito ao ser humano, mas assim, tenta lembrar de histórias assim que tu. Cacete, cara. Os caras são diferentes mesmo. Meu, o campeonato aqui voltou com torcida agora, né? A metade do campeonato. E uma coisa que muitas pessoas eu falei assim e não acreditaram: "Pô, mas tá cheio de torcida aí, com corona e tudo mais". Eu falei: "Cara, mas eles colocaram uma ordem que ninguém pode gritar". Tipo assim, se você quer comemorar, quer, expressar um jeito de você fazer seu time crescer, comemorar um gol, é bater no palma, cara. E aqui ninguém grita. Tipo assim, nenhum grita, nenhum torcedor, o jogo inteiro não grita. Claro, eles ficam loucos para gritar, mas eles batem palma. Tipo assim, foi estranho para mim, porque, tipo assim, você nunca vê um jogo com torcida e ninguém gritar. Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo no Brasil, que eu não sei se daria certo no Brasil. Eu acho muito difícil dar certo no Brasil, porque, claro, é diferente, né? Porque o Brasil, o brasileiro, mas é um jeito de respeito que eles demonstram, independente de ser no Japão ou em qualquer outro país inteiro. Imagina você entrar num jogo, a torcida toda aplaudir, em todos os momentos aplaudir e ninguém gritar. Foi uma ordem do governo que falou assim: não, nós vamos liberar, até por causa do corona, né? Para ninguém ficar falando e tal, essas coisas esparramando. E isso foi uma coisa que me deixou bastante surpreso, porque, tipo assim, claro, eu já estou aqui há 2 anos, já sei o respeito que eles têm, mas eu não acreditaria que daria certo. E durou todo o campeonato quando nós fomos campeões no ano passado e deu tudo certo. Tipo, você vê eles, ninguém gritando. Isso é uma coisa, é uma das coisas, né? Tem várias outras coisas. Sim, que tu pega no dia a dia, né? Qual foi a maior quebra pra ti, Damião? Eu lembro que uma vez eu falei com o Tinga passou muito tempo na Alemanha, né? E eu assim, cara, e aí, cara, o que tem da Alemanha? Ah, cara, uma vez eu deixei uma luz acesa, voltei e tinha uma multa. Aí eu fui, pô, por que uma multa, uma luz acesa? Cara, que a gente já teve 2 guerras já, né, cara? E aí, faltar luz pra nós aqui tem um outro preço, entende? Então tem que cuidar disso aí. Lavar Ah, carro com aqui tem. mangueira, é chegar meia hora antes de qualquer compromisso. Sabe? O que tu pegou Ah, já, assim, pra tua vida que não tem mais volta? Esses 2 anos japoneses, que vão ser mais, vão ter mais tempo ainda, tipo assim, que mudou em ti, que tu mudou o jeito de enxergar a vida. O que o Japão te deu nisso? acho que várias coisas sobre o respeito que eles têm assim pelo jogador, pela pessoa. No Brasil, várias vezes eu estava jantando com a minha esposa, com a minha família. Às vezes eu estava com comida na boca, vinha pessoas pedir autógrafo, eu atendia da mesma maneira. Às vezes tirava foto com feijão no dente, com carne Cortando no dente. bife. É. Eu não tenho isso, né? Para mim é uma alegria poder ter isso. E aqui, muitos japoneses, eles viam quem era eu, e ao mesmo tempo eles esperavam. Eu terminava de comer, acabava com minha esposa, e eu já pagava a conta quando eu estava saindo lá fora, eles estavam lá fora esperando para tirar foto. Então, tipo assim, são alguns detalhes que a gente não consegue dimensionar. Pô, aqui meu carro, às vezes eu deixo a chave do carro dentro do carro. Ninguém mexe, ninguém faz nada. Se eu deixar dormir com a porta aberta, ninguém faz nada. Tipo, é muito, é uma coisa segura, sabe? Aqui tem um terremoto, né? A qualquer momento você tem terremoto aqui, que são terremotos fracos. Graças a Deus eu não consegui pegar, não peguei nenhum forte até hoje. Mas são detalhes, deixa eu ver. Ah, eu estava de carro, eu tinha acabado de tirar a carteira, né? Porque aqui você tem que tirar a carteira, aqui não tem como você alugar um carro. É diferente de outros países, aqui você tem que fazer a prova escrita e a prova de volante. Então eu fiz a prova de volante, daí um dia depois que eu peguei a prova, a carteira, eu saí aqui para conhecer um lugar com minha esposa, com meus filhos. E aí eu fui passar na cancela. E aí eu fui passar na cancela e não tinha como pagar.
Eu falei: "Caramba, e agora, como é que vai ser?" Começou aquela fila e não tinha nenhum botão, não tinha daqui a pouco apareceu um guarda do nada, e eu falei pra ele: "Meu, como é que eu vou sair daqui? Eu preciso ir pra esse lugar e tudo mais". Ele falou: "Ó, eu vou te dar um mapa". Ele simplesmente ele fez um expresso de um mapa de todo lugar que eu devia sair pra chegar nesse lugar. Do nada, ele deu 2 minutos que ele saiu conversando comigo, assim, ele: "Vou te dar um mapa". Ele foi lá, pegou o mapa impresso, com plástico, tudo, e me deu certo caminho para mim poder sair daquele lugar, tipo, da cancela, pra poder entrar em outra que eu podia pagar, entendeu. Várias outras coisas, assim, que eles fazem que às vezes você tá perdido, você tá precisando de alguma coisa, eles pegam você, eles levam você até o lugar Ela. e eles deixam de fazer as coisas que eles estão fazendo. Eles priorizam ajudar as pessoas do que, tipo, a viver o que eles estão fazendo no momento, entendeu? Cara, isso e a menina e o menino? O que que tu sentiu neles de diferente? Eles já pegaram essa maneira japonesa, assim, que tu já sente Cara, que não são mais crianças brasileiras, entre aspas, assim, eu sabe, que tem uma uma malemolência. coisa que eles fazem na escola, né, Hum. eles limpam a sala, isso eles fazem os próprios alunos Inclusive aprenderem a isso. na escola internacional, tem a mesma coisa. Na escola internacional é a mesma coisa, porque também aqui no Japão, né, eles fazem tudo, aí tem a educação de tirar o sapato, quando você entra em casa, tudo mais, isso eles foram pegando. Meu filho era muito desleixado, sempre fazia as coisas e tudo mais, e do nada, tipo assim, ele chegou, ele tirou o sapato na porta da minha casa, ele veio com a roupa dele da escola, ele tirou a roupa, ele começou a dobrar a roupa direitinho. Eu falei assim: "Nem eu que chego em casa eu dobro a roupa às vezes". Ele chegou, dobrou, daí eu falei: "Otávio, o que que você tá fazendo?" Ele: a professora ensinou assim, ó, dobrar". E eu falei: "Não, não". Daí a minha esposa ficou mais desesperada, eu falei: "Eu não consigo fazer isso e a professora da escola conseguiu fazer". Tipo assim, não é, claro que é uma coisa boba, mas é uma coisa que você vê o seu filho chegando de 4 anos de idade, chegando e dobrando sua roupa direitinho, guardando no coisa. E tipo assim, ele falou que a professora ensinou ele. Claro que minha esposa podia ter ensinado ele, mas pela idade dele, ela não imaginou que em um momento ele poderia aprender várias coisas como esse jeito de fazer, entendeu? Ele chegou aqui e começou a dobrar roupa, eu falei: "Ah, não acredito". Cara, que coisa mágica. A vida, Damião, a minha parceira aqui desse projeto é a KTO, né? Que é uma casa de apostas, né? E mandar um beijo para toda a gurizada lá, o Cássio, toda a turma. E o Cássio, eu repito isso em todo o episódio, porque é uma pergunta muito legal. Uma casa de apostas vive de probabilidade, né? O Inter, antes de começar o brasileiro, ele pagava 19, Damião. Se eu pagasse 1.000, entendeu? Apostasse 1.000 no Inter e o Inter fosse campeão, eu ganharia 19 mil. Hoje o Inter tá pagando 1,6 no dia que nós estamos gravando isso aqui. Já Tipo subiu. assim, então, não, tipo assim, agora eu não ganho mais nada com o Inter, entendeu? Tipo assim, apostar agora no Inter é barbada. Então, lida com probabilidades. Eu Sim. conversei com muita gente, por exemplo, o Yarley, tá? Eu perguntei pro Yarley, qual era a probabilidade de tu virar um jogador profissional do jeito que tu virou? Ele me respondeu assim, Potter, na verdade, era grande, cara. Eu olhei assim, porra, como assim? Eu praticava todos os esportes, então eu aprendi outros movimentos. A minha cabeça sempre foi firme, sempre teve foco. Eu optei por ir pro Ceará e não ficar no Real Madrid B, porque eu sabia que eu ia poder jogar bola lá e aparecer pro Paysandu, pro Ceará para depois ir pro Paysandu. E aí do Paysandu ele foi pro Boca, do Boca ele foi para o México. Aí o Fernando Carvalho pega ele no México, vem pro Inter, faz história, dá aquele drible no Puyol, dá pro Gabiru, sabe? Essas coisas mágicas da vida do Yarley. Faz um gol no Monumental de Nunes lotado com a camisa do Boca e ganha um super clássico. Aliás, um golaço, diga-se passagem. Um Né? dos poucos brasileiros, né. Exatamente, né? Que é muito difícil dar certo lá na Argentina. E ele falou que a probabilidade era grande. A tua história profissional, ela é ainda muito mais difícil, né? Porque, tipo assim, cara, tu praticamente sai da várzea, né, pro jogador profissional, né? É, tu acreditava que ia dar essa guinada, cara? Fala a verdade, tu jogando um jogo de várzea, tu imaginava. Porque tem milhares de pessoas que jogam um jogo de várzea no Brasil toda semana. Milhares e milhares, entende? Eu acho que os caras entendem, cara, tô me divertindo aqui, né? Joguinho de várzea. Claro, competitivo, aquela pauleira da várzea, né? Aquela coisa toda linda, né? Mal tem grama. Eu entendo isso. Mas tu imaginava, tinha na tua cabeça, cara, que ia acontecer tudo isso que aconteceu na tua vida? Cara, eu acreditava em mim, então eu acreditava no que eu fazia, tipo, na onde eu ia dar o meu melhor. Eu queria sempre botei uma meta.
de querer sempre mais e nunca parar onde estiver. A minha vida sempre foi assim, desde a várzea, eu ia em jogos da várzea e eu dava o meu melhor. Às vezes jogava 3 dias, três jogos num dia, e nesses 3 jogos me acabava, dava o meu melhor. Então, tipo assim, a probabilidade era muito pequena, porque da onde eu saí, foram poucos jogadores que conseguiram sair. Eu tenho muitos amigos hoje lá, ou na época também, que eram muito melhores que eu. Eu tenho meu irmão que era muito melhor que eu jogando, era um camisa 10 muito melhor que eu. Em nenhum momento eu abaixei a cabeça, entendeu? Em nenhum momento. Quando eu cheguei no Inter, na época que eu cheguei no Inter mesmo, que eu vim do Atlético de Ibirama, onde eu tinha feito, acho que 6 gols, não era tantos gols no profissional. Eu cheguei no Inter, tinha vários jogadores. Eu olhava na base, cheguei já, no profissional, tinha o Nilmar, tinha vários jogadores na época, Kleber, jogadores que eu admirava desde pequeno com meu pai, ia em estádio assistir o jogo deles. Eu era fã dele, o Kleber mesmo. Eu sou um grande amigo, é uma coisa que eu guardo com muito Uma, carinho, uma porque é um cara incrível que coincidência é o próximo entrevistado. então, esse é um cara que eu gosto muito. Até semana passada eu mandei mensagem para ele. É uma pessoa que eu admirei muito ele quando ele jogava, e quando eu tive a oportunidade de jogar com ele, para mim foi a realização de um sonho. Ele foi para mim os caras que deram mais assistência. Ele e o Dali foram jogadores que eu fiz muito gols com a assistência deles. Mas voltando a esse caso, então eu cheguei no Internacional, a probabilidade de eu jogar no profissional ou ter chance no Inter, eu vim com um contrato de 3 meses do Atlético de Ibirama. Então era muito difícil a probabilidade de eu jogar. Eu cheguei para o time júnior, com o último ano júnior, mas só que acabei jogando no time B também. E no time B eu tinha 3 meses, aí eu peguei. Eu peguei não, na verdade o Ortiz me chamou para o projeto Aprimorar. E ali eu acho que foi onde que eu dei uma guinada no que eu precisava melhorar. Porque, tipo assim, a época que eu jogava no Atlético Mirama, eu não era um jogador tecnicamente, eu não era um jogador que fazia coisas diferentes. Eu era um jogador que incomodava a zaga, corria, brigava, explodia, sofria pênalti, sofria porrada. Então, tipo assim, eu não tinha uma diferenciada, uma jogada diferenciada, uma coisa diferenciada minha. Eu tinha vontade. Claro, isso aí qualquer jogador tem. Mas eu brigava em todos os momentos, não tinha momento que eu não deixava passar. E essa época que eu cheguei no Inter com o Ortiz foi muito bom, muito bacana, porque eu treinava às vezes 3 vezes por dia com ele, e todos os momentos ele sempre dava o melhor para mim, assim, tipo, me ajudava em tudo, dava dicas. Ele me deu um DVD dele jogando futsal, Não, que até impressionante. hoje eu tenho, daí com Impressionante. vários gols e tudo mais. Eu sei que é diferente, mas foi um cara que eu me apeguei muito. Até hoje eu tenho contato com ele. Sou um grande amigo do filho dele também, do Léo, que quando eu cheguei no Inter ali também ajudei bastante, tentei dar o melhor para ele poder também evoluir. E acho que foi ali onde que tudo para mim melhorou. Foi a época que eu fiz o projeto Aprimorar com o Inter ali, que eu melhorei muito. Aí foi onde eu comecei a melhorar, cheguei a treinar no profissional, aí fui evoluindo. Como é que não evolui com Índio e Bolívar na zaga? É muito difícil. Eu chegava no treinamento, era porrada o tempo inteiro, era soco, era cotovelada, mas só que o que eles fizeram comigo, eu agradeço para eles. Eu falo para o Bolívar, general, brinco muito com ele. Para ele e para o Índio foram caras que me ajudaram no meu crescimento, porque ao mesmo tempo que eles batiam em mim, eu não caía. Então, tipo assim, isso foi uma coisa que até hoje eles falam para mim. Eu falo, ó, esse é um dos atacantes que, tipo assim, desde a base eu torci para virar jogador grande, porque eles falavam para mim, porque você não desistia e você não era maldoso. Ele sabia, tipo assim, eu era do mesmo jeito que o Índio. O Índio não é maldoso, o Índio é forte. Ele sempre foi um cara de contato, de porrada, não um cara maldoso. Era um cara de contato. Então, tipo assim, eu ia pro treino profissional, eu ia para dar o meu melhor. Eu tomava porrada, eu dava porrada. Então, ali foi um dos momentos que tudo foi passando para mim, tipo assim, de a probabilidade aumentando, entendeu? A cada momento eu acreditava em mim, mas só que ali já começou a virar outra página da minha vida. E aí as coisas deram certo. Aí a probabilidade aumenta. E aí a virada, né, Damião? Ela não é simples a virada. 2010, Libertadores. Tu entra e faz um gol. O segundo. O da virada. Né? Aí o 2011 começa a engatar. Uma coisa inacreditável. Né? E a mesma coisa 2012. Né? Aí eu lembro que tem uma lesão que te atrapalha. Em Florianópolis, lembra?
contra o Figueirense, foi né? contra o Figueirense. Que atrapalha. Foi um grau 3 na minha posterior. E aí todo mundo sabe disso. Eu tinha vindo de um jogo da seleção. Exatamente. Então tu tava mais puxando mais. Imagina, tu na seleção entregando a alma. Já estreia também muito bem, as coisas acontecem. Tem uma lembrança, assim, muito legal. Eu vou até procurar, porque isso aqui é demais. Esses dias a gente colocou no programa. Tem gente mais jovem vendo a gente aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu não vou queimar ainda. Não vou falar ainda. Porque acontece o seguinte, tá? Era a época, essa parte era engraçada, porque é a época que o Damião começa a explodir no Brasil, e aí o Damião tinha um Sandero, um Renault Sandero. Todo jogador, quando começa, ele vem com não sei o quê, blá, 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 blá. E aí nós convidamos o Damião. Damião, vai pro Bola lá, meu. O programa nosso Atlântida, não sei o quê. Ele disse, não, fechou. Beleza, fechado. Aí ele vai lá, chega lá, o guardião, meu, chegou um cara aí com um Sandero. E nós, deve ser um amigo do Damião. Aí daqui a pouco a gente espia. Não, só um pouquinho. O melhor centroavante do Brasil chegou de Sandero. Era a nossa cabeça, né? Aí o Damião chega lá, se ambienta com a gente pede um favor pro Damião. Assim, Damião, é o seguinte, tá, beleza, baita papo pra cima. Eu acho que era diferente pra vocês também, né, Damião? Porque ali era uma galinhagem, né, cara? Tipo assim, né, outro tipo de pergunta. Eu acho que os jogadores gostam disso aí. Tá, beleza, nós fizemos assim, ó. Aí eu lembro que o Lelê falou assim, Damião, se tu ganhar, se fizer 3 gols um dia, tu pede AC/DC. Os caras só pedem hino da igreja, sabe? Funk, sertanejo. Pede uma coisa diferente. Bom, aí o Damião vai no Parque Antártica, faz 3 gols. Não, desculpa, no Pacaembu, contra o Palmeiras, faz 3 gols, né? E aí isso que acontece, ó. Mais musical com vocês, Leandro Damião, o artilheiro rock and roll. Palmeiras e Internacional no Pacaembu. 4 jogadores convocados para o super clássico de quarta-feira, Brasil e Argentina. Um encontro explosivo. Que isso, hein? Ó. Mas tinha um desses 4 que tava. Leandro Damião. Protegeu do Henrique, um dos convocados em campo, e foi sutil. 1-0. Era só isso não, Leandro Damião queria mais. Belo passe do meio, aí toque no contrapé do Marcos. Leandro Damião, 2-0. E o Damião deixou o mais bonito pro final. Lançamento do Wilson, trombada com o Thiago Heleno e drible no Marcos. 3-0 Inter sobre o Palmeiras, 3-0 Leandro Damião, artilheiro musical do domingo. Essa música aí é que eu já prometi já pro galera do Bola Atlântida, lá de Porto Alegre, é AC/DC. Qualquer música do AC/DC. Qualquer música deles. Valeu. A gente recebeu uma informação, Damião, depois lá da galera que editava, assim, cara, graças a Deus vocês fizeram isso. Foi a coisa mais inacreditável pra nós, que chegou na redação. O Damião pediu AC/DC. Os caras enlouqueceram, tanto que a música tá tocando desde o início, né? Antes, só gostou, foi toca lá, comentado mesmo. Toca lá, né, do AC/DC. Damião, a tua relação sempre foi diferente, assim, com a imprensa, né? Tu sempre foi um cara mais sereno, mais tranquilo, assim, né? O quanto a imprensa atrapalha e ajuda? Onde entra o papel da imprensa, assim, na vida de vocês? Cara, eu joguei 10 anos no Brasil, né? Profissional, Série A, joguei 1 ano no Inter de Série B. Aqui é diferente, aqui a imprensa é muito mais tranquila em questão do Brasil. No Brasil, acho que às vezes entra muito torcedor. É difícil falar da imprensa, porque às vezes você fala, você é criticado. E ao mesmo tempo que você quer falar, se você critica, você é criticado. E se você fala alguma coisa, você é criticado da mesma maneira. Então, é difícil porque o jogador, quando ele é novo, ele não vai entender. É difícil ele entrar numa orelha e sair na outra, porque é muito psicológico no Brasil. Eu digo assim, para o cara jogar na Série A, o cara tem que ter muita cabeça, porque às vezes eu falava uma conversa que eu tinha com o Ney muito, quando eu cheguei no profissional do Inter. Eu não sentia pressão. Então eu olhava para o Ney era um cara muito mais vivido, tinha jogado muito mais tempo futebol. Eu falava para o Ney, pô, cara, é muito fácil jogar, cara, é muito fácil, tudo dá certo, tipo assim, a bola vem para mim, eu já sei o que eu vou fazer, eu já consigo segurar, eu tava com a força física a confiança lá em cima, então eu falei, é muito fácil, né? Tipo, daí ele falou, Dami, calma, o futebol para você tá começando agora, você tá muito bem, mas tem muitas coisas
que podem deixar o jogador para baixo de uma hora para outra. Eu falei, não, isso não acontece, isso não vai acontecer, tranquilo. Aí vem muitas coisas, vem a lesão, aí você vai querer jogar de uma maneira que você não está 100%, que você não está pronto, que você não está, vamos dizer assim, 100% para jogar, e a cobrança que você tem dentro de campo, ela é em cima do seu 100%. Então, às vezes o jogador quer dar o seu melhor, mas não consegue, tentando ajudar o clube, e aí vem a imprensa, pô, mas ele não tá bem, ele tem que sair, ele é um jogador, não é um jogador de qualidade. Tipo assim, ao mesmo tempo que você decide um jogo que você faz 3-0, ao mesmo tempo que você vai para a seleção brasileira, ao mesmo tempo que você faz um gol na final da Libertadores, você é artilheiro do ano, chega outro dia, você não presta. Você é um pereba, tipo assim, o David, pô, para mim é um ídolo, é um cara que todos os clubes que passou marcou gol, foi um cara que ficou marcado em todos os clubes que passou. E hoje, até hoje, qual o comentário que falam dele? É daquele gol que ele perdeu no Flamengo. Então, tipo assim, a imprensa tem o seu lado de cobrar quando o jogador erra, mas eu vejo que às vezes puxa muito mais para o negativo do que para o positivo do jogador. Isso que pesa na Série A. Eu acho que se o jogador não tiver cabeça, é muito psicológico. Eu acho que é muito mais psicológico do que para aguentar a pressão e ver a imprensa batendo em você quando você está bem. Mesmo você estando bem, a imprensa bate em você. Então, tipo assim, é muito mais psicológico você jogar hoje uma Série A do Brasileiro. Você está bem psicologicamente do que... Não, claro, fisicamente você tem que estar bem, mas psicologicamente você tem que estar muito melhor, porque às vezes quando alguém bate em você na imprensa, você tem que saber lidar. E isso foi uma coisa que eu sempre tive Mas tu aprendeu, Damião, isso aí com a tua experiência ou tu buscou isso, né? Porque coisas interessantes, tá? Eu já falei com o Ney. O Ney, pra mim, né? Eu sou imprensa, né? Claro, a minha imprensa é um pouquinho diferente, que é uma coisa mais leve, mais beleza. Eu sou imprensa, tá? Eu sou jornalista. O Ney foi uma surpresa absolutamente agradável. Sabe? Foi o Bolívar que me disse assim, cara, sabe? Porque eu já falei com o Bolívar assim, sabe um cara que tem que falar nesse projeto? O Ney. Eu assim, Ney? Sério? Cara, tu não sabe o que é o Ney, cara. O tamanho da cabeça dele é o tamanho de cérebro que ele tem. Sabe? Tipo assim, eu assim, então tá, beleza. Cara absurdamente educado, tá estudando pra cacete, Damião. E ele falava assim, grande ó, cara, irmão meu. Ele falava assim, ó, olha só, eu fui o melhor cara da minha cidade, jogava bola na minha cidade, fui o melhor cara do meu bairro, primeiro do meu bairro, depois da minha escola, no meu bairro, da minha cidade, e depois que eu cheguei lá, eu vi que eu não era o melhor. Aí eu pensei assim, bom, eu não sou o melhor. Olha a capacidade do cara com 17, 18 anos. Eu não sou o melhor, tá? Então, o que eu vou fazer? Não, eu vou ter outras qualidades. Eu tenho velocidade, eu posso ter força e eu posso ter foco. Aí, beber, não bebia mais. Né? Ou nunca bebeu. Aí começou a me contar Nem as histórias. Nem refrigerante, exatamente. Aí ele tem um corpo que era, né, massa. Hoje que todo mundo tem essa coisa de não ter gordura, o Ney já tava voando. E aí ele começou a entender o jogo. Campeão da América, jogou no Atlético Paranaense muito bem também, a mesma coisa, sabe? Tá ali o Ney. E hoje, cara, e ele diz que vai ser treinador. Também eu não duvido, cara. Eu não duvido que esse cara comece a treinar. Não. Tenho Entende? certeza que vai ser um grande treinador. E aí, então, por isso que eu te pergunto, tu aprendeu como? Com os mais velhos? Ou não adiantava? O cara tem que viver isso para aprender. Tem que um dia dormir mal com um comentário. O que te fez aprender a lidar com essa pressão que vem agora no caso da imprensa? Pergunta muito boa. Eu falo assim, eu aprendi olhando, observando os mais velhos, eu aprendi escutando. Eu fui um cara que sempre escutei jogadores, independente de serem jogadores velhos ou jogadores novos. O Ortiz foi um cara que sempre me ajudou nisso. Todos os treinadores que eu tive, Tite, Celso Rotti, o Mano Menezes, vários treinadores, eu sempre escutei, sempre tirei o melhor. E isso acho que eu sempre guardei para mim e eu tento passar para os jogadores mais novos, sempre tentei passar. Só que não falo de hoje em dia, pode ter antigamente também, mas muitos jogadores jovens não escutam. E essa é a realidade. Você fala, entra no ouvido e sai no outro. Você fala que precisa de uma preparação e a pessoa não escuta. Então isso eu acho que eu sempre tentei escutar as pessoas do que tentar
passar por isso, entendeu? Se você tá vendo na imprensa um cara batendo de frente com a imprensa, o que vai adiantar você bater de frente? Não vai ter fim. Vai ficar batendo, girando, 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 girando e não vai ter fim. Então, o que você faz? Você pode estar estressado naquele dia, você pode estar, mas você tem que respirar, você tem que atender a pessoa da melhor maneira, porque o único jeito de você fazer uma pessoa dessa maneira não te bater de novo é você tratando ela bem, porque você não tem por que tratar ela mal. Independente do momento que você esteja passando, você tá mal, às vezes a bola não entra, acabou o jogo, você vai dar entrevista. Eu, muitas vezes, no Inter, acabava o jogo, nós perdíamos jogos, eu perdia gol. Eu era um dos caras que ia sempre dar entrevista tranquilamente, porque faz parte. Você vai ter os seus dias ruins. Então, muitas vezes eu escutava muito mais os jogadores mais velhos do que tentar passar por isso, do que tentar entrar em polêmicas. Entendi. O quanto, e essa pergunta eu tô falando para todo mundo que eu quero fazer uma média depois no final, tá? O quanto a imprensa sabe de um vestiário? De 0 a 10. 1, 2, 3. O quanto a gente sabe de um vestiário de futebol? Cara, acho que todos os clubes que eu passei, grande parte a imprensa sabe 3, 4 para cima, porque sempre tem um informante, sempre tem uma pessoa de dentro do clube que passa, porque eu não sei, muitas vezes, muitos treinadores que eu trabalhei tentavam descobrir quem era essa pessoa, mas não tem como, porque tem 40 pessoas dentro do vestiário vivendo ao mesmo tempo ali. Pode ser, não estou falando que pode ser jogador, mas sempre tem alguma pessoa que passa todas as informações. Às vezes não é por maldade, às vezes é porque amigo, você está ali conversando com amigo, você, mas hoje eu não joguei, acho que amanhã eu não vou jogar. Daí, tipo, esse amigo vai espalhando, sem maldade, mas só que ao mesmo tempo a pessoa também tem que se tocar, a pessoa tem que ter uma noção que está prejudicando o próprio trabalho, está prejudicando as pessoas. Às vezes porque um jogador, não sei, não estou falando, mas tipo assim, tá mal, não está jogando, o treinador não está colocando, pode pensar, agora eu não vou jogar mesmo, então não quero nem saber, entendeu? Pode acontecer isso, não estou falando que eu já vi acontecer. Comigo, nunca tive isso e nunca vou ter, porque, tipo, independente se eu estar jogando ou não, eu sempre quero ajudar. Então, independente muitos momentos no Inter que eu fiquei no banco, eu motivava, muitas vezes eu estava machucado, eu ia ali no vestiário, eu sempre dava a minha palavra, eu sempre tentava ajudar, porque faz parte disso. Agora, sobre quanto a imprensa sabe, não tem como a gente falar que a imprensa não sabe nada que acontece no vestiário. Queríamos que fosse assim, porque não tem necessidade. Eu acho que ali é um canto onde que os jogadores têm que ter a sua paz, têm que ter a sua conversa, têm que ter o seu ambiente. Não estou querendo que não vai demonstrar, podemos fazer vídeos. Agora, todos os detalhes que acontecem ali dentro, muitas vezes no Inter vazava informações. Agora, como? Não tinha como saber. Não tinha como você apontar uma pessoa. Porque são mais de 40 pessoas que vivem dentro do vestiário. Quantos gols fez o Inter? 110, 111, eu acho que 109, alguma coisa assim. Eu procurei aqui, diz que é 10º maior artilheiro da história colorada com 108 gols. 108 gols, tentei aumentar. Olha, cara, é muito gol, Damião. E o primeiro gol é na final da Libertadores? Ou tu já tinha jogado alguma coisa antes e feito gol? Então, eu não sei se conta aquele gol do Ipiranga de Erechim quando eu tava no time B, né? Que era gauchão já, né? Pois é, eu acho que eles não botam na contagem. Gauchão, eu não sei, mas eu tinha feito já gols também pelo brasileiro, né? Que eu tava sempre entrando no segundo tempo. Não, então tá. Então porque tá. a Libertadores, eu não fui para nenhum jogo, né? Todos os jogos eu fui cortado. Só na final que eu fui pro banco. E na final eu fui pro banco sem saber. Eu fui dormir na concentração, já feliz de estar indo pro banco. Tipo assim, todos os jogos eu fui cortado. Lá na briga em Estudiantes eu tava cortado e tava lá tentando defender, tentando segurar alguém, ajudar para separar, porque tipo assim... tu tava lá em Quilmes? Tu tava em Quilmes? Todos os jogos da Libertadores eu fui cortado. Todos. Eu viajei. Eu pegava 10 horas pro México, chegava lá no México, cortado. Eu só viajava para treinar, no caso. Mas para mim aquilo ali era uma alegria imensa. Pô, eu tô viajando para outro país, eu ficava igual um bobo, assim, né? Tipo, ainda tô do lado do Kleber, viajando, né? Claro, um treinamento dava o meu melhor, querendo jogar, mas aproveitava cada momento. Então eu era cortado, pô, já era uma alegria para mim só de estar lá. Então eu vivi tudo esse do vestiário do Inter, nessa época da Libertadores, eu vivi todos os jogos.
a final, o primeiro jogo mesmo, eu fui cortado também, onde jogou Everton Costa, ele saiu no primeiro tempo, daí eu falei, pô, queria estar jogando, não sei o quê. Aí fui para a final. Aí na final da Libertadores 2010, eu fui concentrar, já todo feliz, sabendo que ia ser cortado. Eu falei, pô, meu pai, todo mundo, filho, não sei o quê, tudo bem, não, vamos ser campeão, isso que é importante, né, filho? Eu falei, não, pai, é isso aí, mas é importante ser campeão. Aí chegou no dia do jogo, no vestiário, eu fiquei sabendo. O Roth, ele segurava sempre o corte, né? Ele nunca falava o corte na preleção, na palestra, mas ele chegou no... o seu Leandro Damião vai pro jogo, hein? Vai pro banco, então presta atenção. Eu falei, não, professor, claro, tranquilo. Aí foi aquela loucura, tipo, eu não imaginava entrar em nenhum momento, eu já estava vivendo aquele momento já muito feliz, vendo o estádio lotado, porque o antigo Beira-Rio era excepcional, nada contra o novo Beira-Rio, mas o antigo Beira-Rio era uma experiência que dava 10 mil pessoas, era muito barulho, e tava 50 mil pessoas, se não me engano, naquele jogo, uma loucura, eu já estava feliz só de estar no banco, olhava para todo mundo, aquele estádio lotado, todo emocionado, eu falei, meu, se eu entrar nesse jogo aí, nossa, tem que aproveitar de alguma maneira. Cara, aí o Roth me chamou aquele momento lá para entrar, eu já estava quase tremendo, já falei, meu, preciso aproveitar, tudo mais. Aí como eu entrei naquele jogo e dou uma joelhada na cabeça do Tinga. Bem no início do jogo, quando eu entrei, eu falei, não acredito, Aí um cara, pedaço de carne desse tamanho. Abriu um buraco na testa. Caiu minha cabeça, caiu tudo no meu mundo, assim, eu falei, meu, se eu não fizer alguma coisa nesse jogo aqui, eu tô perdido, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, aí corri igual um louco, marcava, brigava, trombava e tudo mais, aí sobrou aquela bola, vi na azul disputando bola com o cara tocou o passo para trás e corri para dentro do gol, fechei o olho na hora de chutar, chutei cruzado, consegui a bola entrar para dentro do gol, e foi loucura, foi tanto que naquele momento, eu coloquei a mão pro céu e comecei a falar, meu, é Deus. E todo mundo que vinha perto de mim, eu é Deus, é coisa de Deus, é Deus, é Deus. Não acreditando em tanto. Tanto que você olha as pessoas, ninguém acreditava no momento. O Tyson falou assim, não, no lance do gol mesmo, tem o Kleber depois do gol falando assim, meu, não acredito com aquela mão na cabeça, assim. Então foi um momento muito marcante para mim também, nossa. Tô arrepiado, cara. Não, toda vez que eu vejo aquele gol, arrepio, porque é uma coisa única que a gente vive na vida, às vezes é única, né? Não vou falar que é única, mas às vezes é uma coisa única que a gente vive na vida e foi um momento que eu aproveitei muito. Tipo, desfrutei. Tem som, Damião? Tu lembra do som? Tu lembra do som? Tipo assim, vamos lá. A tua percepção de futebol é completamente diferente da minha. A minha ou é numa televisão ou é no estádio, certo? Eu sei os sons do futebol. Da televisão é da televisão, um amigo do lado, blá blá blá, beleza. O estádio não. O estádio tem a cantoria, tem a explosão, sabe? Qual é o som teu? Que som é? Que sons que tu ouve, assim? É o puxão? O que exatamente? Tu consegue ouvir a explosão na hora que acontece? Tô falando especificamente nesse gol, que é um gol marcante pra ti. Depois tu te acostumou a fazer gol, né? E aí tu tava focado em outra coisa, mas tu ouve tudo? Tu ouve só os jogadores? O que é o som? Desenha pra quem nunca... Eu nunca vou fazer isso também. E eu acho que quase todo mundo tá vendo esse vídeo aqui, nunca vai fazer um gol na final de uma Libertadores. Tenta trazer o som para nós. Transporta em palavras agora o som. Cara, eu entrei, eu não conseguia... Claro, no banco eu ficava olhando, escutando a torcida, arrepiando cada momento, cada cantoria da torcida era uma loucura, que era cachaça na mão. Era uma coisa... Meu, arrepiava. Até o time adversário sentia isso na final da Libertadores. Mas ao momento que você entra, praticamente você não escuta nada. O que você escuta muitas vezes é o som da bola. Você fica muito... E aquela correria. A concentração é muito grande, assim, porque é detalhe. Então, tipo assim, você não consegue escutar a torcida, você não consegue ficar arrepiado como você fica arrepiado no banco. Porque no banco você tá ali, às vezes você começa a cantoria, daí você arrepia. Mas dentro do campo é uma adrenalina que tem no corpo que a gente fica muito vidrado naquilo, que cada detalhe você fica cuidando onde você posiciona, o que você tem que fazer e o som da bola. Movimentação e aí você vai para cabecear. Então, tipo assim, são os detalhes
que até hoje eu carrego comigo. Tipo assim, é muito difícil eu parar e ficar olhando pra torcida, assim, no meio do jogo. É sempre detalhe, você sempre tá olhando o que você tem que fazer. Tipo assim, às vezes o cara fala assim, pô, mas aquele centroavante grosso, ele não vai conseguir fazer um gol no jogo. Mas ele não precisa tá correndo, é muito detalhe, é difícil explicar, porque, tipo assim, muitos jogadores jogam futebol hoje, acham que é fácil fazer gol, acham que é fácil jogar dessa maneira, acham que é fácil dar um passe de uma maneira e tudo mais. Só que quando você no jogo é muito diferente do que um treino. Um treino você, pô, eu falo para você, quando eu cheguei no Inter, cheguei no Inter na base do Inter, eu olhava, pô, Walter, Marinho, Marquinhos Gabriel, na base no time B. Meu, era só chute na gaveta, tipo, era só golaço. Meu, o Walter mesmo era absurdo, e o Walter era da minha idade. Na minha idade, nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo mês e no mesmo ano, né? Então, tipo assim, é esses detalhes que no jogo é diferente. No treino, eu quando cheguei aqui no Japão mesmo, claro, hoje eu tenho uma qualidade muito melhor de quando eu comecei, mas só que você vê o japonês, é muito chute só gaveta, é só golaço. Você não vê um chute qualquer assim. É muito diferente do Brasil, assim, jogadores no Brasil tem jogadores técnicos e tudo mais, mas você não vê tantos gols em treinos como aqui. Só que quando chega no jogo, é muito cabeça, é muito psicológico. Tipo assim, o jogador não consegue transferir aquilo que ele faz no treino, que ele faz no jogo. E isso foi uma coisa que comigo eu nunca tive essa pressão, porque eu sempre carreguei comigo isso desde a várzea. Foi tipo assim, meu, eu tô aqui, eu tenho que aproveitar. Não adianta eu desfocar do que eu preciso. Eu preciso o quê? Fazer gol. O que eu preciso? Pressionar o zagueiro. Eu preciso abrir espaço. Então, tipo assim, no jogo a gente sempre tem uma concentração do que a gente tem que fazer. Na seleção, quando eu cheguei na seleção mesmo, pô, eu olhei os caras, só fenômenos, cara. Peguei a despedida do fenômeno. Neymar, Pato, na própria Olimpíadas mesmo que nós fomos disputar, eu falei, meu, eu tô aqui para aproveitar. Eu sei que eu não vou jogar. Muitas vezes era pro Pato jogar porque é um extraordinário jogador, um craque jogador. E tu foi artilheiro. Só que o que eu precisava ali? Meu, eu preciso dar o meu melhor. O Mano viu o quê? Eu sempre me dedicando, eu sempre me esforçando, e chegou nos jogos, eu fazia minha parte. Fazia gol, trombava, dava assistência, sofria pênalti. Eu sempre fazia a minha parte. Então, eu sempre fui um cara focado e concentrado no jogo. Muito mais no jogo do que no treino. Muitas vezes podem pessoas olhar no treino e falar assim, nossa, aquele jogador no treino, nossa, como o cara perde um gol daquele? Como é que o cara erra um domínio daquele ali? Só que no jogo é diferente, no jogo são detalhes. No jogo não é você dominar bonitinho, no jogo não é você fazer o gol bonitinho. No jogo é você fazer o que você tem que fazer. Eu tenho que fazer o quê? Fazer gols. Eu tenho que ajudar lá na frente, eu tenho que fazer a minha função. Não adianta eu querer fazer uma coisa diferente do que eu preciso no jogo. E isso que eu acho que a cabeça do jogador que é muito mais importante do que o corpo, a técnica dele. Damião, pauleira de Quilmes. Deu em alguém? Tu apanhou? Onde tu tava? Eu tô fazendo uma espécie de documentário sobre isso, que eu já ouvi muita gente sobre isso. O Sandro contando essa história é maravilhoso. Porque o Sandro, eu tava ali, daqui a pouco eu vi, não sei o que começou a briga mesmo. Foi o Abodanzeri, ele falou. Porque a Abodanzeri vai lá e dá um soco no Desábato, que eu acho que era coisa era coisa da Argentina lá. Tipo assim, ele falou, sabe? Ou o Lauro, exatamente. Onde tu tava, Damião? Sensacional, velho. Tu tava onde? No banco, né? Que eu fui cortado, né? Mas podia ficar no banco. Aí, quando estourou a briga, cara, foi uma loucura, porque eu entrei para dentro do campo para tentar separar, e ao mesmo tempo eu fui pro vestiário e teve um cara que deu um tapa na orelha do Alexandre tentando correr pro vestiário. E foi aquele negócio de separação e tudo mais, e todo mundo entrando pro vestiário, foi empurra, assim, e eu falei, meu, vai quebrar o pau aqui. Daí fechou, aí a gente classificou, daí foi uma loucura dentro do vestiário, uma gritaria, uma coisa que, tipo assim, que poucos momentos que eu vou falar da minha carreira de 10 anos como profissional, eu vivi como eu vivi aquele momento, assim, tipo, de coisa de torcedor, às vezes, você ter reação dos jogadores dentro do vestiário. Meu, jogadores campeões, jogadores que ganharam tudo, jogadores. Pô, o Índio campeão mundial. Meu, era uma alegria de torcedor, uma coisa que em 10 anos que eu tenho como profissional, eu não vivi muitos poucos clubes que eu passei, porque, claro, pô, fui campeão carioca, mas só que é diferente você viver com jogadores experientes, jogadores que você admirava, eles comemorando de uma maneira que fosse uma criança, e eu comemorando junto. Que foda, cara, que foda. E ao mesmo tempo, Damião, isso também, porque assim, eu acho que esse serviço aqui, isso aqui é um serviço que serve pra gente mostrar por que a gente ganha
E tu já deu 200 elementos de por que tu vence. Já deu vários, pra foco, blá, 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 trabalho, já definiu. E tu viveu um dos momentos mais, futebolisticamente falando, óbvio, mais tristes do Inter. Tu tava lá nos Emirados Árabes. Tu tava lá no Mazembe. O retrato que o Ney dá é absolutamente imprescindível, que eu acho que tem que fazer separar isso, falar assim, ó, galera, é por isso que se perde pra um time, assim, sabe? Ele falou assim, Potter, foi futebol, cara. Não faltou concentração. Nós tava trabalhando pra cacete. A gente faz um bom primeiro tempo, a bola não entra, beleza. Entramos focados no segundo tempo, os caras têm uma escapada, faz um gol. E aí tu não sabe o que é isso. Ele fala pra mim assim, sabe? Quando tu não tá esperando e faz um Fica gol... fica um silêncio na sua cabeça. Você E, fica tentando entender o que aconteceu. E aí tu olha pro mais experiente, o mais experiente tá dizendo assim, não tá acontecendo. Aí tu olha pro mais jovem, ele tá com o olho desse tamanho. E aí, não, aí tá, mas vamos lá, melhorou um pouquinho, entra o Juliano. Aí o goleiro dele está numa, né, o Kidiaba tá numa noite mágica. Né? Era amanhã no Brasil, mas lá era noite. Eu tava no estágio. Eu tava em 2010, quando tu faz o gol na Libertadores, e eu tava depois lá, um mês depois lá. E aí o que é, Damião? O que aconteceu? Pra ti, lê. Cara, era uma expectativa muito grande. A confiança era muito grande. Eu não via jogadores assim, tipo, relaxado. Eu não via jogadores, vamos enfrentar o Mazembe em nenhum momento. A todo momento a gente estava muito focado no que a gente queria, assim. Tanto quando a gente terminou o Brasileiro ali, a gente estava se dedicando. Em nenhum momento a gente deixou, eu ouvi jogadores deixando a desejar. Então, tipo assim, é isso que o Ney falou, assim, foi uma coisa que, tipo assim, entramos pro jogo, falou, vamos dar o nosso melhor, hoje vai dar certo, vamos fechar e pega eles ali, a gente já sabemos que eles jogamos fechadinho, então a gente tem que fazer o gol logo, e fomos pro início do jogo, tentando fazer o gol, acabamos perdendo chances, e foi isso. Os caras conseguiram fazer um golaço, que, os 2 gols deles foram 2 golaços, que não adianta a gente falar que não foi, que foi. E quando saiu o primeiro gol, ficou um silêncio, tipo, ninguém entendia, tipo assim, como é que aconteceu isso? Foi tipo, a gente tava todo mundo certinho, o time tava montado certinho, ninguém fez uma coisa errada, varzeou o time, o atacante deixou de marcar, alguém deixou de marcar, e ficou esse silêncio, ficou uma coisa, tomamos gol desses caras, e agora? Aí, fomos voltando, segundo tempo, tentando, aí tomamos o segundo gol. Daí entrou eu e o Juliano, se não me engano, foi no segundo tempo um pouquinho assim. Vamos tentar. Só que aí já tinha. Os caras já jogavam de uma forma de 4-4-2, 2 linhas fechadas, que era muito difícil entrar. Jogadores fortes, então, tipo assim, era tentar uma bola cruzada, porque era muito difícil entrar na zaga deles. Só que aí já não tinha mais muito o que fazer. A gente tentava fazer jogadas. Foi uma coisa que, tipo assim, que marcou na minha carreira, porque eu queria muito ter jogado aquela final. Eu vinha de um momento muito bom, mas, tipo assim, foi muito triste porque viver aquilo ali, ver jogadores que você viveu muito feliz há um mês, 2 meses atrás, quando a gente foi campeão da Libertadores, perder um jogo daquele jeito que a gente perdeu. A gente não esperava isso em nenhum momento, entendeu? Foi uma coisa muito triste porque, acabou o jogo, no outro dia a gente não sabia o que fazer, não sabia como olhar na cara um do outro, não sabia como sair na rua. Chegamos em Porto Alegre também da mesma maneira, até alimentar isso na cabeça foi muito difícil. A pré-temporada foi muito difícil, foi muitas cobranças, porque a gente tinha perdido isso aí, foi muitas gozações, foi muito... Para mim, claro, eu era jovem, mas só que já vivencia aquele junto com os jogadores. Então, o outro ano foi um ano já para a gente esquecer disso. Tanto que eu consegui começar muito bem. Tá acompanhando o Inter, cara? Sim. Tá vendo sempre. isso? O que tu acha? Acompanhando. O que tu acha? Tô achando que merece muito. Esses jogadores são guerreiros. O Abel é um cara que eu sempre quis trabalhar, não tive essa oportunidade de trabalhar com ele, Tu mas tem é um algum cara que eu admiro contato do muito. vestiário hoje, Damião, que tu consegue conversar? Tem gente lá dentro que tu... Eu sempre mando no Instagram, joga muito, comento muito, falo com eles por mensagem, com o Ed, mando mensagem pro Dourado, pro pessoal lá sempre mandando apoio, né? Cara, Porque o Dourado, ele achou que poderia acabar a carreira?
Nesse tempo todo, o que tu Eu pensava? não O que tu cheguei a acompanhava? conversar com ele nisso aí, né? Eu só acompanhei de longe porque é um momento muito complicado para o jogador quando tem uma lesão, porque às vezes ele quer se fechar, ele quer se cobrar porque está acontecendo isso com ele. Então eu tive isso muitas vezes, lesões que tive uma lesão no pubis que para mim foi também isso, foi uma coisa que eu não sabia se ia voltar a jogar, eu não sabia se ia conseguir voltar a jogar bem. Muitos médicos falavam para mim que eu tinha que operar, e eu falei, meu, se eu operar, não sei como é que vai ser, operar o pubis. Eu falei, meu, não tem como. Então, acho que isso passou na cabeça dele muito, mas acho que o que foram competentes com ele foram a parte médica do Inter lá, são excelentes profissionais, os fisioterapeutas até hoje, meu, mandam mensagem para mim, porque foram os caras que sempre eu tive perto por causa das lesões também que eu tive, sempre me agregaram muito a ajudar nisso, e acho que eles foram principais nessa recuperação do Dourado, porque além de excelentes profissionais na parte médica, são excelentes pessoas que ajudam muito psicologicamente, ajudam os jogadores ao dia a dia irem para cima. Eu vejo porque, mesmo na época que eu cheguei lá, quando a gente estava na Série B, quando eu cheguei na Série B, muitas pessoas falavam para mim, até pessoas que eu não vou citar nome, mas pessoas de dentro do clube falavam, meu, o que você está fazendo aqui? Você não está vendo como é que tá? E você sai lá do Flamengo, onde vocês estavam bem, disputando Libertadores, onde vocês foram campeão carioca. Eu falei, meu, é difícil a gente escutar isso de uma pessoa de dentro do clube que sabe que você tem uma história. Mas ao mesmo tempo eu falei para ela, meu, eu tô aqui porque eu quero mudar isso, eu quero que o nosso Inter, porque tipo assim, eu vejo nosso Inter porque é um clube que eu criei raízes lá, onde que eu criei famílias lá dentro, assistente social, Patrícia, todo mundo que trabalha lá dentro do clube, eu tenho um carinho enorme, sempre ajudei, sempre tudo que precisava fazer a gente sempre fez. Então acho que o Inter, dentro do Inter, tem muitas pessoas que ajudam muito o jogador no psicológico. Isso que é importante no dia a dia do clube de futebol. Isso é uma loucura. Então, tu acha que dá pra ser campeão? Tu acha que esse time tem Dá, isso? não, vai ser campeão, porque é um time muito competitivo, é um time muito concentrado no que quer fazer. Isso que é importante. Eu torço para ser campeão, sim. Tô aqui na torcida. Às vezes, muitos amigos mandam mensagem para mim: aí, seu Inter. Eu falei: meu, vai ganhar, vai ser campeão. Uma brigaria danada, né? No WhatsApp, nas conversas. Mas eu tô na torcida porque tem muitos jogadores, muitas pessoas que eu gosto muito e quero que eles sejam vencedores e vou vibrar muito daqui. A minha última pergunta, tá? Eu sempre fiquei encucado. Quando eu fiquei sabendo o time que tu ia pro Japão, quando eu fui pro Japão, né? Aqui no Rio Grande do Sul, às vezes a rivalidade é tão grande que a história meio vira inacreditável, né? Mas ela não tem nada de inacreditável, ela é bem normal. Eu tenho um amigo gremista chamado Henrique, né? Um abraço pro Henrique. O Henrique mora ali em Caxias. Aí ele me disse assim, cara, tu vai no Japão, tu faz um favor para mim. Eu assim, claro. Tu compra uma camisa daquele time que copiou a camisa do Grêmio. E eu assim, compro. Tá, beleza. Cheguei lá, tô em Tóquio, é uma loja gigante de esportes, assim, em Tóquio. Aí eu entro, todas as camisas japonesas, elas são bonitas, né? As camisas japonesas, né? Elas são diferentes, têm um design diferente, né? E aí eu vou lá e encontro a camisa do Grêmio. Aquela camisa igualzinha do Grêmio, como. Aí eu chego, aí eu vejo, cara, Damião, o olho da cara. Tipo assim, cara, sério, Aqui é muito caro. uns R$ 900 a camisa Aqui é custava. R$ 900 a camisa de jogo. Cara, é assim. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pro cara, custa 900 pila. Não, tipo, não, porque eu podia dar de presente pro cara assim, não, pode trazer que eu te pago. Então tá, beleza. Vou lá, passei no cartão a camiseta, tirei, mandei foto. Ele assim, e aí ele assim, meu, tem que experimentar pra ver se fica bom pra mim. Assim, não, só um pouquinho, cara. Tu quer que eu experimente a camisa do Grêmio? E aí ele assim, cara, tu não tá experimentando a camisa do Grêmio, tu tá experimentando a camisa do time japonês, né? Eu assim, tá, beleza. Então assim, nunca mais eu lembro que eu tava com a Marcela, minha guria, né? E aí eu lembro que eu abri assim a coisinha, assim, com aquela camisa, me sentindo mal, sabe? Nossa. Assim, assim, e ela começou a dar risada, assim, meu Deus, essa cena é inacreditável. Isso não é do Grêmio. A camisa não é do Grêmio. Eu não tô botando uma camisa do Grêmio. Tá, aí nós demos risada do coisa e eu levei pra lá. E aí, quando tu foi parar, eu falei assim, caralho, vai ter uma foto do Damião com aquela camisa. E eu nunca encontrei Damião. Eles não jogam mais com aquela camisa? Ela não existe. Tu já Aquela, jogou um jogo com aquela camisa? não, aquela camiseta parecida com a do Grêmio, ela é muito antiga, ela era praticamente só quando o time foi lançado, que fez a parceria com o Grêmio, né, na época, que jogou o Tinga aqui, jogou o Scheidt, muitos jogadores vieram daí, né, para jogar nesse clube, na época que ainda era da segunda, da terceira divisão, depois foi para a primeira.
Sim. Então essa passagem foi que usou mais essa camisa. Quando eu vim para cá, o que eu recebi de mensagem de pessoas falando: nossa, agora você saiu do Inter e realizou seu sonho de jogar no Grêmio. Eu falei: não tem nada, tipo assim, vontade de responder torcedores, mas eu não respondo porque não tem nada a ver isso, cara. Eu tenho a minha história no Inter, eu tenho meu carinho pelo Inter. Hoje eu tô vestindo a camiseta do Kawasaki Frontale do outro lado do mundo. Nem chega perto de Porto É Alegre. que é a maior rivalidade do Brasil, Damião. Tu sabe disso. Não, Cara. isso eu sei muito bem. Não tem Tenho amigos. Fla-Flu. Não tem Fla-Flu. Fla-Flu é pequenininho perto do Grenal. O Grenal é uma outra instituição. Tenho amigos gremistas que me mandam mensagens direto. Pô, me traz uma camiseta dessa aí. Pelo menos tenta achar uma igual essa aí do Inter, do Grêmio. Parecido com essa. Não, arruma. Sem problema, não leva pra você. Isso aí não tem frescura. Mas essa camiseta Não tu tem, nunca jogou. Tu cara. nunca vestiu essa camiseta. Não, nunca vesti. Mas também se fosse vestir não teria Claro, problema. Porque, claro. as Azar. pessoas criam muitas coisas no Brasil que hoje em dia aqui no Japão, eu não ligo, cara. Você não entra mais nesse mundo de mas é porque uma camiseta é parecida. Não, é porque diferente, Damião. A pra vocês camiseta é diferente, azul. Não, só da camiseta ser azul. O Colorado manda mensagem para mim: pô, você tem que trocar essa camiseta. Eu falei: eu não tô. Hoje eu tô vivendo no Japão, do outro lado do mundo, gente. Vocês têm que também crescer um Imagina pouco tu também, chegando pro pensar um pouco presidente. diferente. Chega pro presidente, olha só, tá, eu aceito vir aqui pro Kawasaki Frontale, mas assim, tem como trocar a cor do clube? Assim, mas por que, Damião? Cara, porque o senhor não conhece o Grenal. Você não tem a mínima ideia do que é um Não tem Grenal, noção. essa rivalidade. O Grenal é Cara, sensacional. eu já te entrevistei várias vezes, tá? Em vários momentos da vida. É nítido, assim, Damião, nítido. Tá? Tu era um cara de poucas palavras, né? A gente tá há quase 1 hora, cara. Ou 1 hora, né? Era um cara muito mais econômico, assim, sabe? Tipo assim, muito mais na tua, assim. Às vezes até meio ressabiado, meio desconfiado. Porque Bem tem... bicho do mato. E em torno de vocês a gente sabe que tem muito sanguessuga, tem muita coisa que é complicado, né? Tipo assim, então, cara, vamos lá, com todo respeito, assim, sabe? Um cara pronto. Não sei se foi o Japão, se foi as agruras da vida, né? As dificuldades, ou as felicidades, mas filho transforma a gente em adulto, de verdade. Ali acabou a palhaçada, né? Ali acaba a Você fica palhaçada. velho. Ou seja, há 6 anos acabou a palhaçadinha pra ti, né? Chegou ela e acabou, né? Então, cara, como eu faço conteúdo, entrego conteúdo para as pessoas, quando eu me divirto, quando eu aprendo, eu tenho certeza que milhares de outras pessoas sentiram a mesma coisa, sabe? Então, a gente está falando com um dos maiores artilheiros da história do Inter, né? A gente não falou só de Inter, falou da vida, e acho que mesmo o cara que não é colorado que assistiu isso aqui, e que tem bastante gente que assiste, ficou feliz da vida, cara. Tu passou pra gente uma leveza, tu mostrou algumas coisas interessantes que a gente pode levar pra nossa vida, não interessa se eu sou jogador de futebol ou não, cara. Eu tô muito feliz, cara, de ter conversado contigo. É importante, essa muito conversa muito bacana também, gostei muito também. Quando precisar pode mandar mensagem aí, sabe como é que é essa galera toda, manda um abraço para todo mundo. É a vida, né, cara? A gente tem que viver as experiências, a gente tem que aprender com os erros e tem que seguir a vida. A gente nunca tem que desistir do que a gente quer, né? Muitas pessoas, quando é novo, desistem dos seus sonhos, desistem das suas coisas por obstáculos, por pessoas. E a minha vida sempre foi assim. Sempre foi muitos momentos, muitos falando para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia ser ninguém. E com muita humildade, eu consegui dar a volta por cima. Acho que em nenhum momento eu pisei em cima de alguém, em nenhum momento na minha vida eu quis ser mais que alguém. Escutei os mais velhos, errei muitas vezes, aprendi com esses erros e vivo a vida desse jeito, sempre tentando ser melhor, não perfeito. Não, Damião é mágico. Tem uma história muito bonita linkada a um colega meu, que todo mundo conhece, que é o Lelê. O Lelê perdeu o pai dele. O Damião estava escutando a rádio, ouviu a história, foi pro Engenhão, contra o Botafogo, faz um gol. O Damião faz o bigode do pai dele, né? E aí ele chegou na câmera e falou: esse aqui é pra ti, pro teu pai, Lelê. Tipo assim, cara, isso não tem preço. Arrepia isso aí, cara. Damião, não tem preço esse carinho, cara. Não tem preço essa que noção, não tem preço também, tu viver esse momento dentro do campo, tu lembrar disso, entender o tamanho disso, que pra ti é muito importante, teu pai. Cara, foda. Parou em 108 gols, tem mais Damião no Inter, é projeto de vida. Olha,
Eu espero sim voltar no Inter. Não sei quando, mas espero sim. Acho que também espero voltar também para ajudar, que é o mais importante. Não Que ano tu voltar nasceu? para Que ano tu nasceu? Tu é 80? 90 aí? 89, 89. É, dá. 31. Dá sim, não. Dá léguas. Tais tá voltando, né? Tomara, né? Tô na torcida para ele voltar, né? Damião, prazer, Esse eu meu. gosto muito dele. Prazer Prazer é mesmo. meu. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que no Japão tempo é importante, né? Eles levam muito a sério isso, né? Não tem atraso no Japão, não tem isso. Não, aqui tem quarentena, né? Eu tô em quarentena, né? Porque aqui você chega, você fica 14 dias dentro de casa e não pode sair. Independente de ter corona ou não. Que loucura, cara. Prazer, cara. Sempre bom te ouvir. Obrigado. A gente Prazer é aprendeu meu. muito. Valeu. Obrigado pelo Um carinho. abraço. Colorado Sagrado. Gostei.